Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Hoje eu vou falar sobre algo que eu deveria ter falado dia 1º de maio, não falei porque eu soube depois. Então eu vou comentar aqui hoje com atraso, sabendo do atraso, mas eu não queria deixar passar em brancas nuvens. Apenas depois, já tinha passado 1º de maio, eu soube que, além de ser dia do trabalho, 1º de maio também é o dia da literatura brasileira, porque foi em 1º de maio que nasceu José de Alencar, o grande escritor cearense. E aí eu quero deixar aqui um desafio, entre aspas, especial. Coloque aí nos comentários o seguinte: quais são os seus autores ou as suas autoras preferidas da literatura brasileira? Agora não vale estrangeira não, tá? Só vale da brasileira. Pode ser da poesia, pode ser da prosa. Você, por acaso, está lendo alguma obra de literatura brasileira no momento? Se sim, coloque aí nos comentários. Se a pergunta fosse feita a mim, se alguém me perguntasse isso, eu poderia citar vários nomes aqui. Na poesia, por exemplo, apesar que eu sou mineiro e o meu xará mais famoso que eu, Carlos Drummond de Andrade, alguns o consideram como tendo sido o maior poeta que o Brasil já teve. Apesar disso, eu sempre preferi Manoel Bandeira, o poeta pernambucano. Preferência pessoal minha. Não vou entrar aqui agora nos detalhes, por quê. Mas enfim, sempre preferi Bandeira a Drummond. Mas, claro que Drummond, extremamente importante também. E, assim como ele, muitos outros e muitas outras também. Contemporaneamente, nós temos Adélia Prado, que também é mineira, poetisa da mais elevada qualidade. Enfim, e na prosa, propriamente, a gente poderia citar tantos, e se me perguntasse, eu citaria o mineiro, citaria Guimarães Rosa, os seus contos e o seu único romance, O Grande Sertão Veredas, uma obra que tem tantas camadas, Guimarães às vezes é hermético, difícil de interpretar, mas um autor simplesmente fascinante. Poderíamos lembrar Machado de Assis, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Mário Palmério, Graciliano Ramos e tantos outros, tantos. Também na literatura mais contemporânea, poderíamos lembrar Moacir Scliar, autor de muitas obras. Dentre tantas que ele produziu, eu quero lembrar aqui a trilogia da Bíblia, quando ele reconta 3 passagens bíblicas de uma maneira muito bem-humorada, muito divertida, muito gaiata até. Enfim, a literatura, seja a estrangeira ou a nacional, ajuda a ampliar nossos horizontes, aumenta o nosso repertório, ajuda a desenvolver o nosso senso crítico, além de ser também uma distração, uma fonte de prazer, de pura fruição. E é importante que nós incentivemos a leitura, especialmente nessa época em que muitas pessoas estão preocupadas apenas com TikTok, grupos de WhatsApp e não leem mais nada, não leem nada de nada. Isso é muito preocupante. Não é nada bom uma sociedade em que as pessoas se dedicam pouco à leitura. Então, vai aqui, ainda que com atraso, mas antes tarde do que nunca, a minha homenagem à literatura brasileira, com seus autores e autoras de qualidade elevadíssima, de nível tão alto. Uma pena que o Brasil, até agora, nunca tenha sido contemplado com um Nobel de Literatura. Machado de Assis poderia ter sido, Guimarães Rosa, já citado aqui, poderia também. Mas, enfim, independentemente disso, viva a literatura brasileira. Coloque aí nos comentários, então, repito, os seus autores e autoras preferidas da literatura nacional, tá? Só vale da brasileira agora. Compartilhe, curta, inscreva-se se ainda não o fez, e aos que já se inscreveram, meu agradecimento muito sincero.